Vídeo de hoje é para você que quer aprender a montar o seu computador do zero, passo a passo, galerinha. Já estou com todos os componentes aqui na bancada e nesse vídeo eu quero mostrar para você em detalhes como montar um computador e dar muitas dicas aqui para vocês. Já estou com todos os componentes aqui, a maioria dos componentes são da TGT, eu comprei lá no site da Pichau, com exceção aqui do SSD, que é da MSI. Então vamos lá montar esse gabinete aí, esse PC passo a passo com vocês. Vamos começar montando aqui os componentes na placa-mãe fora do gabinete, para ficar mais fácil de montar. Aqui eu estou usando a placa-mãe H61T da TGT, é uma placa micro ATX, por isso que ela é pequena. E aqui nós vamos começar instalando o processador, que é um processador Socket 1155. E aqui fica a primeira dica. Seu processador precisa ser compatível com a placa-mãe e também com a memória que você vai usar. Nesse caso, eu estou usando o Socket 1155 aqui da placa-mãe. Meu processador também é o Socket 1155. E a memória RAM da placa-mãe, ela aceita a memória RAM DDR3. Então, eu tive que comprar aqui uma memória RAM DDR3 para ser compatível. A dica que fica aqui é o seguinte. Se você não manja muito aí de componentes, a dica que eu dou é fazer o que eu fiz aqui. Eu peguei esse kit aqui. O kit já veio com placa-mãe, processador e memória RAM. Então, todos são compatíveis. Vamos instalar aqui o processador. Eu vou aqui remover essa trava lateral e remover a parte que prende aqui o processador. Esse processador é da Intel. Ele tem aqui dois recortes na parte superior, como vocês podem ver. E vai ter esse mesmo suportezinho aqui no socket aqui da placa-mãe. É importante que você coloque ele na forma correta aqui, que case o recorte com o suportezinho aqui. Então, vou colocar aqui, tomando cuidado para não amassar os pinos aqui abaixo, os contatos. Fixei ele aqui corretamente. Vou vir aqui com suporte, prender aqui no parafuso, ó, e venho com minha trava lateral, pressiono, é um pouco duro e prendo ela aqui nessa travinha lateral. Vamos instalar também a nossa memória RAM. Como eu falei, ela é o modelo DDR3. E essa daqui, ó, a Gallium 200 de 8 GB. Essa placa-mãe suporta 2 pentes de memória. Eu vou usar apenas um por enquanto. Eu vou vir aqui no slot da memória. Vou puxar aqui as travas laterais das duas extremidades. Vou vir aqui e observar que minha memória RAM, ela tem um recorte aqui no meio. Esse recorte tem que casar também aqui com a travinha do slot da memória RAM. Nesse caso, ela tem que ser instalada assim, para o recorte bater com a trava. Se eu tentar instalar ao contrário, não vai bater. Então, tem que ser assim, ó. Desse lado, vou vir aqui, vou colocar ela aqui no slot e vou pressionar as duas extremidades. Primeiro eu pressiono um lado, vou pressionar aqui a parte superior até a trava fechar, ó. Você percebe que ela fechou sozinha. Essa daqui está aberta ainda a trava, vou pressionar até fechar também. Fechou, está travado, está instalado aqui o módulo de memória RAM. Todas as fases aqui da montagem do nosso computador são muito importantes, mas o momento de passar a pasta térmica requer um pouco de atenção. Eu vou usar aqui a pasta térmica da Cooler Master Ice Fusion V2, mas geralmente o cooler que você vai usar, nesse caso eu vou usar esse cooler, ele vem aqui na caixa um pacotezinho de pasta térmica também. Mas como já tem uma pasta térmica aqui que é bem superior, eu vou optar por usar a minha, mas você pode usar que vem junto aí com o cooler. Para passar a pasta térmica aqui no processador não tem segredo. Basta você pegar um pouco de pasta térmica aqui com a espátula ou um cartão que você tem aí e passando em camadas finas aqui, ó, sobre o processador. Não precisa exagerar aqui porque não é necessário uma camada muito grossa de pasta térmica. E nem precisa também espalhar muito, porque o próprio cooler, quando ele pressionar sobre o processador, ele vai já espalhar a pasta térmica. Então assim, já é suficiente. E aqui eu já vou fazer outra coisa que é de extrema importância você verificar. O meu cooler aqui, ele vem com plástico de proteção aqui, para não ferir aqui nem machucar o cooler. Se eu colocar ele desse jeito, quando eu for instalar, o calor não vai passar para o cooler, porque ele tem esse plástico aqui. Então isso aqui é de extrema importância. Verifica antes o cooler que você vai instalar e remove esse plástico, porque senão não vai refrigerar o processador, não vai funcionar. Agora vamos passar para a montagem do cooler que refrigera ali o processador. E aqui você vai precisar verificar os detalhes do cooler que você vai utilizar. No caso, eu estou utilizando esse modelo que veio já com o processador. E também, se possível, ler o manual. Porque, geralmente, um cooler serve para vários tipos de socket e processador. Tanto o Intel como o AMD. E ele tem as marcações. Nesse caso aqui, ele tem esse suporte. E aqui tem algumas marcações. Eu vou precisar colocar essa pecinha aqui dentro na marcação do socket 1155. Que é a marcação do meio.
Então, eu já sei que eu tenho que colocar isso aqui na marcação aqui do meio do meu suporte. Vou vir aqui, ó, na marcação do meio, coloquei o primeiro e tenho que colocar os outros 4 também. Vou vir aqui na outra peça, coloquei. É como eu falei, cada tipo de cooler vai ter um tipo de montagem diferente. Então, é preciso você verificar todas as posições, ler o manual, verificar a caixa também. Coloquei aqui no meio e vou colocar aqui o último. Até mesmo se você tiver dificuldade para montar, assista tutoriais aí no YouTube sobre o cooler que você está montando. Montei aqui, ó, as travinhas. Essas travas vão nos 4 buraquinhos aqui do lado em volta aqui do processador. Então vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar assim. Vou virar aqui para ficar mais fácil para me montar depois. E vou colocar ele aqui, ó. É só prender ele aqui. Vou levantar aqui a placa-mãe. Vou prender, ó. Esse aqui é o suporte que vai receber o cooler em cima. Ele está preso e eles enviam também esses 4 suportezinhos que vai no meio daquela travinha que eu coloquei. Então, vou suspender aqui também e vou colocar em cada um deles um desse para travar, ajudar a prender aqui o suporte, ó. Coloquei. Vou colocar esses 2 aqui também na parte de baixo. Coloquei aqui e colocar na outra extremidade também. E o nosso suporte aqui para receber o cooler do processador já vai estar pronto. Esse cooler desse processador, ele tem 2 pontos de fixação, um do lado, outro do outro. E aqui no suporte que acabamos de instalar, ele tem as travas. Então, você tem que verificar no meu caso, e no caso aí do seu cooler, do seu processador, onde vai as travas aí do seu cooler, seguindo aqui o socket do processador. No meu caso é o 1155, ele vai nessas 2 travas aqui. Então, vou precisar fixar meu cooler nessas 2 travas. Vou fixar a lateral de cá e vou ir lá na outra lateral e também fixar ela. Esse cooler aqui, ele é um pouco mais chato de prender. Existem coolers aí mais simples, mas já prendeu aqui, ele está fixo, ó. Eu consigo até segurar a placa-mãe segurando apenas pelo cooler. E agora eu tenho aqui meu cabo PWM que vai girar aqui o cooler do processador para refrigerar. Você vai conectar esse cabo aqui no conector PWM, que é esse de 4 pinos aqui, que está escrito CPU Fan. Então venho aqui e conecto ele aqui para que o processador ele comande aqui a rotação do cooler que vai refrigerar aí o processador. Para ficar fácil de visualizar, eu vou mostrar também a conexão dos cabos aqui fora do gabinete. Eu estou com o gabinete aqui do lado e vou usar aqui os cabos do painel frontal. Estão aqui comigo e vou mostrar para vocês aqui fora, que fica mais fácil de vocês acompanharem. Aqui está o conector onde vai as conexões ali do painel frontal, o botão de power, reset e os LEDs. E tem as indicações aqui do lado onde vai cada conectorzinho desse aqui. E vale a pena observar que ele também tem a posição positiva e negativa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo onde eu mostro exatamente como fazer essa conexão aqui. Ela é padrão, então se você também pesquisar no Google uma imagem como conectar, você vai também ter esse padrão. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar aqui pela parte superior, onde vai o Power SW, que é o botão de ligar o computador. Sempre observando a posição certinha aqui, ó, e vou colocar aqui na posição superior. Do lado dele vem o reset, então vou colocar aqui do lado dele o conectorzinho de reset, que é o botãozinho lá de reset do painel frontal. Aqui na parte de baixo são os LEDs, né? Na parte do lado aqui vai o Power LED, que é aquela luz de LED do painel frontal. E do lado dele vem o HD LED, sempre observando o lado positivo e negativo. Então, vou colocar aqui do lado dele, ó. E tá aqui. Coloquei aqui os conectores do painel frontal. Os outros 2 conectores são o conector de USB, um é USB, e o outro é o conector de áudio aí do painel frontal. Eu já vou mostrar o painel frontal desse gabinete para vocês. Então, eu vou procurar aqui meu conector de áudio. Percebe que ele tem essa falha aqui no meio, ó, é fácil de identificar. Esse aqui, ó, ele tem um pino faltando aqui no meio. Então, vou conectar aqui nessa posição. Conectei meu áudio e vou procurar um USB 2.0, que essa USB aqui é 2.0. Ela tem um pino faltando aqui no canto, então é diferente do conector de áudio. Tá aqui, ó, tem um conector aqui na parte superior tem um pino faltando. Então, vou vir aqui e vou conectar meu conector USB. Então, o conector de áudio está aqui, meu conector USB está aqui, e os conectores do painel ali de botão de LED estão aqui. E só para vocês verem, esse aqui é o painel frontal do gabinete. Botão de power, de reset, os LEDs, as 2 USB que ficam no mesmo conector,
e os conectores de áudio. Passando aqui para os cabos da fonte, aqui eu tenho uma fonte genérica mais simples possível. Ela tem poucos conectores, né? Tem o conector de 24 pinos, que eu já vou mostrar. Tem o conector aqui de 4 pinos do processador. Nós temos aqui o conector SATA de alimentação que você usa aí em HD SSD mais moderno, né? E tem a versão dele mais antiga, que é a IDE, que era usada em HD mais antigo. Aqui nós vamos usar na placa-mãe esses dois conectores, conector da placa-mãe de 24 pinos e conector de 4 pinos aqui do processador. O conector de 24 pinos é muito difícil de errar, que ele é esse gigante aqui, ele vem aqui nesse conector da placa-mãe, que também é o gigante. Ele tem essa trava aqui e geralmente ela vai para fora da placa-mãe, mas tem aqui no conector da placa-mãe mostrando a travinha também. Basta encaixar aqui e pressionar que ele vai travar, já travou. Agora o conector do processador, ele é muito semelhante ao conector de uma placa de vídeo. Essa fonte não tem o conector da placa de vídeo, mas se ela tivesse, você ia perceber que ele é bem semelhante. Qual que é a diferença? Quando você pegar uma fonte desse tipo, ela vai estar escrito aqui CPU no conector da CPU e na placa de vídeo, no conector da placa de vídeo, vai estar lá escrito PCIe ou PCI Express. Então não tem como confundir eles e eles são um pouquinho diferentes, então é difícil encaixar um no lugar do outro. Mas no meu caso aqui eu só tenho um conector do processador, que é esse de 4 pinos. Vou vir aqui do lado do processador, tá aqui o conector de 4 pinos. Ele também tem a trava, geralmente a trava fica para o lado aqui do processador, mas pode mudar de placa-mãe para placa-mãe. Então vou encaixar aqui, só impressionar que vai travar. Aqui vamos utilizar um SSD SATA da MSI, modelo S270. Ele é de 240 GB, mas também nós podíamos usar aqui um SSD M2, pois essa placa-mãe também tem suporte a SSD M2. O SSD ele tem duas conexões, a conexão SATA de dados e a conexão SATA de alimentação. Vem junto aqui um cabo, que é para fazer a conexão SATA de dados. Ele tem essa travinha aqui do lado, ó, e no cabo também tem. Então você tem que observar o lado que você vai conectar para encaixar certinho. Ó. Nesse caso o encaixe é assim, ó. Travou. Vou conectar aqui também já a SATA de alimentação, que eu mostrei para vocês quando estava mostrando os cabos da fonte. É esse aqui, ó. Ele também vai ter o recorte aqui do lado, ó. E esse recorte fica para dentro. Então, vou vir aqui encaixar também, ó. E encaixou. Então, aqui eu tenho conectado o cabo SATA de alimentação que vem da fonte e o cabo SATA de dados, que esse vai lá na placa-mãe. Aqui na placa-mãe nós temos 4 conectores SATA de alimentação. E eles também têm aquela travinha. Então, só dá para conectar de um lado, de um modo, né? Então, você tem que observar aqui o lado do recorte. Ele está para baixo, então vou colocar ele aqui para baixo também. E vou vir aqui e conectar. Eu prefiro conectar aqui na posição 1, mas atualmente não precisa se preocupar muito com essa questão do lugar onde você vai colocar o SATA, no qual conector. Conectado aqui o cabo SATA de dados, conectado aqui no SSD e o cabo SATA também de alimentação. Passando aqui para a parte do gabinete, aqui estão dois itens que você jamais pode esquecer. O primeiro dele é o espaçador que vai atrás da placa-mãe. São vários desses. Ele vem junto aí com o gabinete. Eu já coloquei os outros aqui, ó, na lateral do gabinete, onde vai aí a placa-mãe, vai sobre isso aqui. Isso serve para a placa-mãe não... Os contatos da placa-mãe não encostar na carcaça do gabinete e danificar a placa-mãe. Então você vai pegar ele com a mão mesmo e aqui nas furações, como vocês podem ver, você vai colocar. Eu deixei isso aqui para mostrar para você. Aqui está o furo de um. Vou vir aqui, ó, e rosquear com a própria mão. Não tem muita dificuldade. O segundo item é o espelho da placa-mãe. Se você esquecer isso aqui, você vai ter que desmontar o gabinete para colocar. Aí vai ficar muito chato. Ele vai aqui na parte de trás do gabinete. Só observar a posição certinha aqui. Esses 3 furinhos aqui é dos conectores de áudio da placa-mãe. Eles vão aqui na parte de baixo, então vai nessa posição. Basta colocar aqui atrás por dentro do gabinete e pressionar que eles vão encaixar. Pode ser um pouco duro às vezes, mas forçando aqui eles encaixam perfeitamente. Vamos aproveitar também para instalar aqui a fonte no gabinete. Nesse gabinete a fonte vai aqui nesse espaço, na parte superior dele. Vou colocar aqui a fonte no lugar. Essa é uma fonte ATX, que é a mais comum aí no mercado, apesar dela ser genérica. A fonte ela pega aí 4 parafusos, que são semelhantes a esses aqui, ó. Esse é o tipo de parafuso que geralmente vai aí na fonte. E esses parafusos também vêm junto com o gabinete, costuma vir aí junto com o gabinete. Todos esses parafusos que você precisa para estar montando aí teu gabinete, teu PC. Então são 4 parafusos, um em cada extremidade da fonte, não tem muito segredo. Basta posicionar aqui e ir parafusando. Você pode usar uma chave assim como eu estou usando, uma chave Phillips, ou até uma parafusadeira para agilizar aí teu trabalho.
Fixando aqui o terceiro parafuso. E já aproveitar também e fixar aqui o quarto parafuso aqui na outra extremidade. E nossa fonte aqui tá fixa aí no gabinete. Com o gabinete pronto e os espaçadores já fixados, agora nós podemos instalar a placa-mãe que montamos aí no início do vídeo. Tá aqui a placa-mãe, basta posicionar ela sobre os espaçadores que para você parafusar, você vai perceber que vai encaixar certinho aqui na posição, ó. Essa placa-mãe, como ela é micro ATX, ela tem apenas 4 parafusos, um aqui, outro na outra extremidade, outro aqui na parte superior e aqui no canto. Eu vou fixar apenas um para mostrar para vocês, mas você fixa aí todos os parafusos. São esse tipo de parafuso aqui, ó. Também ele vem junto aí com o gabinete. Vou pegar apenas um aqui e fixar aqui na lateral só para mostrar aí para vocês. Vou pegar aqui, ó. Às vezes é necessário você segurar a placa-mãe aí e forçar um pouquinho pro lado aí com a mão, para aqui para frente, né? Porque lembra que tem aqui o espelho que acaba pressionando a placa-mãe. Fixei aqui o parafuso do canto. Agora basta fixar aí os demais parafusos. Vou colocar esse aqui de cima também, só para ficar bacana. E aí eu fixo os outros dois da frente posteriormente. Mas lembra de fixar todos os parafusos da placa-mãe. Como eu falei, é uma placa-mãe micro ATX, tem apenas 4 parafusos. Mas se for uma placa-mãe maior, a ATX, por exemplo, vai ter mais parafusos. Por isso existem esses outros lugares aqui de suporte aí para você fixar uma placa-mãe maior, né? Nesse gabinete, a furação para fixação tanto do SSD como do HD ficam aqui na parte de baixo. Aqui eu vou instalar, como eu mostrei no início do vídeo para vocês, um SSD. Geralmente, eles são fixos com 4 parafusos. Porém, o SSD não precisa colocar os 4 parafusos. Eu coloco apenas 2, porque o SSD não tem partes móveis, então ele não vibra. Porém, se você for instalar aí um HD que já tem partes móveis, eu sugiro que você coloque os 4 parafusos, até para evitar problemas aí na durabilidade do seu HD. Mas aqui no SSD eu não vejo necessidade de colocar aí os 4 parafusos, eu coloco apenas 2 aqui, já é suficiente para segurar aqui o SSD. Está instalado o nosso SSD aqui na parte de baixo do gabinete. Finalizei aqui a montagem do computador, inclusive já conectei todos os cabos da mesma forma que eu mostrei para vocês durante o vídeo. Aqui na parte de baixo está o SSD com os 2 cabos conectados, SATA de dados e SATA de alimentação. Aqui na placa-mãe está o cabo de SATA de dados. Logo acima nós temos o cabo de alimentação de 24 pinos da fonte. Aqui do lado do processador nós temos lá o cabo de alimentação de 4 pinos que alimenta aqui o processador. E aqui na parte de baixo nós temos os cabos aí do painel frontal, USB, áudio, botão de Power Reset e os LEDs também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo onde eu mostro como formatar o computador e instalar o Windows 10. Caso vocês queiram ver e instalar aí na máquina que vocês estão montando.